E aí, pessoal, tudo bem? Vamos começar então, seguindo aí a última aula onde nós estávamos vendo aí a resolução das questões anteriores das provas, na verdade, né? Das provas anteriores da Unifenas. Vamos ver a próxima questão aqui na sequência daquelas que nós estávamos fazendo. Bom, a gente falou sobre essa questão sobre sistema digestório, bastante importante. Falamos sobre a parte dessa questão aqui que nos interessa. E aí, vamos falar um pouquinho agora sobre essa questão, sobre o fígado, né? Acho que essa questão que eu não cheguei a falar, nós vamos falar um pouquinho então dessa questão sobre o fígado, sobre o sistema hepático, como que a gente entende essa questão aqui e que é importante. Bom, eu diria que tem alguns aspectos aqui do fígado que a gente vai entrar mais em detalhes sobre o fígado, etc. Tal, mas a gente tem que entender, a partir dessa questão, que o fígado é uma glândula, né, extremamente, um órgão extremamente importante no processo digestório. Então, isso tem que ficar bem claro, tá? Com relação a essa questão. Então, é um órgão extremamente importante no processo digestório. Tendo em vista isso, nós vamos então aqui, ó, analisar aqui o que ele diz sobre esse órgão, no caso aí, tão importante para a digestão. Vou pegar aqui algumas afirmações que são feitas em relação à estrutura hepática. Ver se eu consigo aumentar mais um pouquinho aqui e centralizar o tamanho da letra ficar melhor. Não dá. O negócio. Não sei. Agora acho que dá. Então vamos lá. Olha só o que diz a questão. Que vai nos dizer assim, ó, sobre o fígado. Então nós vamos ter aqui algumas ponderações, né, sobre a estrutura hepática, sobre o fígado. Então vai dizer assim, ó, sobre o fígado, são feitas então algumas ponderações. A primeira coisa que ele diz é o seguinte, ó, a bile é produzida pelo fígado em grande quantidade, de 600 a 900 ml por dia, tá? Essa colocação, já vou adiantando que ela está correta, é mais ou menos isso mesmo, quase se a pessoa que tem, né, uma reciclagem das hemácias de forma normal, ela vai ter essa produção de bile mesmo, quase 1 litro praticamente por dia, tá? No primeiro momento, ela se concentra na vesícula, então você vai ter ali a bile, reciclagem das hemácias velhas se concentrando na vesícula, e depois ela acaba sendo, então, pelo canal colédoco, que você já sabe bem, né, enviada para o intestino. No intestino, ela vai funcionar ali como detergente e vai auxiliar a dissolução e aproveitamento das gorduras. Portanto, aqui deixa claro que a bile, ela não é uma enzima, tá? É um sal que tem ação emulsificante. Aí vai dizer assim, ó, por isso, quando os canais da bile ficam obstruídos, o metabolismo das gorduras fica prejudicado. Então, aqui nós temos, então, se houver obstrução por cálculo, tá, dos canais das vias biliares, a digestão lipídica, ela fica comprometida, tá? Por quê? Porque não desce a bile, que tem esse efeito detergente. E se tem efeito detergente, se ela não é enzima, qual que é a principal função dela? Então, a principal função da bile
são aquelas hemácias antigas que completaram o seu ciclo, né? Ah, mas qual que é o ciclo de vida do hemácia? O ciclo de vida do hemácia vai de aproximadamente, tá, 90 a 120 dias, por serem células anucleadas, encerra o ciclo vital, e ao encerrar o ciclo vital, elas vão ser destruídas. E elas são destruídas no baço e são recicladas no fígado, tá? Formando a biliverdina e a bilirrubina. Quando a gente fala que tem efeito detergente, tem o efeito do sabão. Então, quando ela se depara com gotas de gordura, o que ela vai fazer? Ela vai transformar, ela vai fragmentar, não é dividir por hidrólise enzimática, não. Ela só vai fragmentar essas gotas de gordura em gotículas pequenininhas, tá? Menores, para favorecer a ação, sim, da lipase pancreática, que vai digerir essas gorduras em ácido graxo e glicerol. Aí diz assim, por isso, quando os canais da bile ficam obstruídos, aí então o metabolismo das gorduras fica prejudicado. Aqui mais um detalhe, é o colesterol, né, LDL, que causa esse problema com relação aos canais biliares, é verdade, né, colesterol LDL. Então, quando o indivíduo está com colesterol LDL alto, ele tem maior propensão, não quer dizer que isso vai acontecer, ele apenas tem maior propensão de formação dos cálculos biliares, tá? Aí vai dizer assim, a glicose extraída do bolo alimentar, ela é armazenada no fígado, sob a forma do que nós chamamos de glicogênio hepático, tá? Que será posto à disposição do organismo conforme seja necessário. Então, essa glicose é armazenada na forma de glicogênio, que é, né, na verdade, o glicogênio é o nosso tecido de reserva animal, que é formado a partir da condensação de várias moléculas de glicose, tá? Então, ele é posto à disposição do organismo conforme é utilizado, esse glicogênio vai sendo quebrado, e nós vamos tendo a liberação aí da glicose. Aí vai dizer assim, ó, nesse caso, as células hepáticas funcionam como um reservatório de combustível, tá certo? Então, ali você tem, então, uma ação entre o fígado e o pâncreas, na parte interna, nas ilhotas pancreáticas ou ilhotas de Langerhans, que tem a capacidade, então, de produzir, tá, os hormônios que vão quebrar o glicogênio hepático. Aí você vai ter assim, ó, quando o cérebro, o músculo do coração, os músculos esqueléticos ou qualquer outra parte do corpo precisa de energia, a glicose é enviada para a circulação. Se não houvesse esse sistema de estocagem, teríamos de comer o tempo todo para garantir o suprimento de energia. Então, o glicogênio é fundamental porque ele vai, então, estabelecer a energia de reserva do nosso organismo, tá? Aí diz assim, doenças hepáticas em fase avançada provocam a perda dessa capacidade e prejudicam o fornecimento de glicose. Também é uma verdade, tá? Então, se você tem o prejuízo no fornecimento da glicose, você vai ter aí a função hepática prejudicada, como, por exemplo, o caso que nós já mencionamos para vocês, que é o caso típico que nós temos, que é o caso relacionado aí ao endurecimento do fígado, tá? Pode ser por ação medicamentosa ou pode ser por ação da ingestão massificante de álcool, de etanol. Então, esse fígado ele vai sendo endurecido. Quanto mais endurecido ele vai sendo, tá? Nós vamos ter problemas aí com relação às funções hepáticas. Então, você tem o problema da cirrose, que pode ser a cirrose etílica, ou pode ser a cirrose que nós chamamos de medicamentosa. E é interessante também que esse processo ele tem que ser muito bem cuidado, porque, por exemplo, um indivíduo que
que é alcoólatra, se ele continuar bebendo, né, a expectativa de vida dele cai demais. Né? Então, a chance de óbito, ele vem a óbito, é muito grande. Aí vai dizer assim, ó, é função do fígado produzir proteínas nobres como a albumina, uma substância muito importante para o organismo, porque mantém a água dentro da circulação. É verdade, né? Então, no fígado você tem a produção de várias proteínas. Uma das principais proteínas hepáticas é a albumina, que realiza o que nós chamamos de regulação osmótica. A albumina é representada pela clara do ovo, tá? E aqui nós temos, ó, então, é a propriedade osmótica, oncótica, a partir da albumina. Quando a produção de albumina diminui, a água escapa dos vasos e extravasa para os tecidos que estão debaixo da pele e produz um inchaço. Então, quando você não consegue resgatar essa reabsorção da água que estão, né, presentes, parte da água do líquido tisular, se essa água acumula-se em mais de 10% no processo de reabsorção que nós temos venosa, e depois você tem a reabsorção linfática, se for superior a 10%, que fica na região linfática, então você já tem um inchaço do local. Ou seja, nós temos os edemas nas pernas, e nós podemos ter, então, um inchaço abdominal, que nós chamamos de ascite, tá? Já no caso aqui, ó, a cirrose é caracterizada pela formação, então nós vamos ver aqui essa cirrose aqui sendo caracterizada pela formação, tá, de cicatrizes. Então você vai ter aqui cicatrizes ou nódulos que bloqueiam a circulação, tá? Então você vai ter aí a questão da cirrose. Deixa eu ver aqui, ó. Não sei o que está acontecendo, não, para aceitar aqui. Uhum. Olha, pessoal, tá tendo não sei o que está acontecendo aqui, tá tendo um problema que normalmente quando pede solicitação para aceitar, faz um barulhinho, sabe, para a gente que toca um sininho. E não tá tocando esse sininho, não. Muito estranho. Tô entendendo o que está acontecendo, não, muito estranho. Normalmente a gente tem toque desse sininho aqui. Agora eu vi que estava solicitação aí, porque a Marcela colocou no grupo aí, né? Interessante. Não tá fazendo aquele barulhinho, sabe? A gente está falando aqui sobre o fígado. Falou sobre esse edema e esse inchaço. Aí esse edema, esse inchaço, ele envolve os vasos, permitir o inchaço da perna, permitir então esse inchaço abdominal. Aí depois ele fala sobre a cirrose, que eu já mencionei lá anteriormente. A cirrose é caracterizada por cicatrizes ou nódulos que bloqueiam a circulação do sangue, e, em geral, a bulímica, né, e as infecções crônicas causadas pelos vírus das hepatites são os principais fatores para os tumores primários no fígado, tá? E esses tumores, muitas vezes, aqui, eles promovem o enrijecimento, e muitos deles são caracterizados na forma cancerígena. Aí você vai ter o seguinte, ó, o carcinoma hepatocelular ou hepatocarcinoma é uma forma mais comum de tumor maligno primário do fígado, verdade, tá? Embora a gente não tenha, nesse período, estudamos no primeiro semestre, mas, né, falando sobre câncer, até porque o câncer, a forma que ele vai
ser cobrado aí, vai ser uma forma bem, creio eu, simples. Aí vai dizer assim, ó, o colangiocarcinoma, por sua vez, é responsável por 1 em cada 10 tumores malignos do fígado, nasce nos ductos que transportam a bile para o intestino. Verdade também, a parte interna do fígado forma o que a gente chama de colangiocarcinoma. Normalmente, os episódios de câncer no fígado, eles são comuns quando o câncer é originado no fígado, ele é comum, tá? A partir de carcinomas. O que são os carcinomas? São câncer de origem, que nós chamamos aqui câncer de origem endodérmica. Não são câncer de origem mesodérmica, tá? São de origem endodérmica. Ah, então se são de origem endodérmicas, eles são originados no próprio órgão, né? Exatamente. Quando a gente tem um câncer mesodérmico, por exemplo, você fala assim, a pessoa está com melanoma hepático. Melanoma, embriologicamente falando, é da segunda camada da pele, que é o mesodermo. Então, ó, se você tem um câncer, um melanoma, um câncer mesodérmico no fígado, que pode ser um sarcoma, por exemplo, né, que é um tipo de sarcoma, é possível? É. Só que esse câncer, quando o médico ele faz diagnóstico, ele está com melanoma, esse câncer ele não surgiu no fígado. Provavelmente não, com certeza ele já é produto de metástase, tá? Ele está vindo de outro órgão para o fígado. Então ele teve um câncer em outro órgão e esse outro órgão, tá? Que está contaminado, que tem origem mesodérmica, por exemplo, pode ser até o tecido cutâneo, pode ser até a derme, ele passou desse órgão para o fígado. Quer dizer que, nesse caso, ele já é um câncer secundário, não é um câncer primário. Câncer primário é onde que o câncer surgiu. E para ser um câncer primário no fígado, tem que ser um tipo de carcinoma, tá? Aí ele diz assim, ó, existe ainda o carcinoma hepático, variante do fibrolamelar, e como é variante do fibrolamelar, você tem aqui, ó, ele é bem menos frequente e com melhor prognóstico do que os outros. E aqui, ó, angiosarcoma, que normalmente ele vai ser secundário, que se desenvolve nos vasos, só pode ser sarcoma de origem hepática se a formação for a partir dos vasos sanguíneos, porque os vasos sanguíneos que estão dentro do fígado é de origem do mesoderma do embrião, tá? Agora, o fígado, estruturalmente, como órgão em si, ele só pode ter, na verdade, sarcomas. Então, aí você vai ter e também, ó, e o hepatoblastoma, que afeta as crianças. Então, nessa questão aqui, eu marcaria todas as alternativas são verdadeiras. Então, nós não teríamos aqui nenhum problema com relação a essa questão, principalmente essa parte, tá? Digestória, digamos assim, dessa questão. Então, a partir dessa parte digestória, nós vamos ter, então, essa conclusão para essa questão que envolve o sistema hepático. Continuando aqui, abertura e fechamento de estômatos, isso é a parte de fisiologia vegetal. Normalmente cai muito na prova da Unifenas, né? Mas dessa vez a gente tem mais taxonomia do que fisiologia. A gente não vai ficar aqui nessa... Bom, essa questão aqui, você vai falar para mim assim, você teria que identificar o parasita aqui, né? Do botulismo, você teria que identificar aqui os esporos são via doença fúngica, objetos cortantes, não. Isso aqui é o parasita, também é uma bactéria anaeróbica gram-positivo. E aqui é uma doença que envolve as mulheres, que é uma vaginose bacteriana. Então, nós teríamos que indicar os parasitas aqui, né? Então, ó, como é uma bactéria anaeróbia, fere com objetos cortantes sob
em solo contaminado. Isso aqui que você tem, então, o tétano, né? Aqui eu tenho a vaginose, aqui eu tenho o tétano, e aqui eu tenho o botulismo, que você ingere aí com alimento estragado, principalmente aqueles alimentos enlatados que formam, então, um estufamento na lata, tá? Então, nós temos o Clostridium tetani, que é do tétano, o Clostridium botulino, e nós temos aqui a bactéria Gardnerella, porque aqui ele pede para você identificar os gêneros, né? Então, para você identificar os gêneros. Então, seria Gardnerella, Clostridium e Clostridium. Letra B. Nesse tipo de questão aqui, você poderia até falar, mas para a gente é mais importante virose, né? Mas aí entra aquele aspecto que eu já falei para vocês. É mais importante virose? Sim, é mais importante virose. Só que tem um detalhe interessante, tá? Qual seria esse detalhe interessante? Ah, mas a virose é mais importante para a gente. É mais importante para a gente, só que tem um problema. Então, qual seria esse problema que nós temos aqui? Quando nós estamos falando aqui de virose, quando nós estamos falando aqui e se tratando desse tipo de questão. Então, ó, nesse tipo de questão, é você saber estabelecer, tá, a diferença entre o que nós chamamos de virose e a diferença entre bacteriose. Então, se nós temos essa diferença entre virose e bacteriose, o pessoal tá... Então, você tem que tomar cuidado na hora de resolver, tá, esse tipo de questão. Quando você estabelece essa diferença entre virose e bacteriose, para que você não venha errar esse tipo de situação, esse tipo de questão aqui proposta, tá? É uma questão fácil, mas não que vocês tenham que saber nomes de bactéria, mas você tem que saber, muitas vezes, identificar se está falando de uma bactéria ou se está falando daquilo que nós chamamos, tá, de virose. Então, toma cuidado nesses detalhes aí, que esses detalhes podem ser de extrema importância para vocês ao identificar esse tipo de questão, tá? Então, vamos olhar aqui na próxima questão. Deixa eu ver aqui. Próxima questão está falando sobre sistema nervoso, né? Essa parte nós não vimos. E depois a questão 5, nós vamos abordar aqui neuropatias, doenças do sistema nervoso. Também nós não estudamos. Agora, essa aqui, ó, é uma questão bastante interessante, porque o assunto aqui, ó, que vai tratar aqui de fotossíntese, tá? Nossa, Zé, tá tratando de fotossíntese. Sim, tá tratando de fotossíntese. Aí você fala assim, mas esse assunto, então, vai ser importante? Vai ser bastante importante, né? Porque fotossíntese é um estilo de questão extremamente importante para vocês em todos os sentidos. Nossa, então, esse tipo de questão aí, eu tenho que saber. Bom, nós vimos, então, todo o processo fotossintético. Quando nós vimos todo o processo fotossintético, é evidente que esse estilo de questão aqui é bastante importante. Bom, então, quando a gente fala de fotossíntese, o que é mais importante para a gente saber, para a gente guardar, etc., tal, com relação ao processo fotossintético? Bom, primeiro, você tem que guardar do processo fotossintético. Basicamente, ele tem duas fases. Nós vamos ter aqui a fase que nós chamamos de fase clara, e nós vamos ter aqui a fase que nós chamamos de fase escura, tá? Então, ó, outra coisa que você tem que saber, que você não pode esquecer, essa fase clara, que nós chamamos de fase clara da fotossíntese, ela está relacionada, tá? Basicamente, com qual fase, Zé?
Bom, a fase clara da fotossíntese está relacionada com o que ocorre no interior do tilacoide. Então, relembrando aí alguns aspectos, tá, que nós vimos lá atrás. Então, no interior do tilacoide, você tem a clorofila, e na clorofila você tem, então, essa capacidade de absorção da energia, tá, que nós chamamos de energia luminosa. E a partir da clorofila, você tem a absorção de luz, você tem a síntese do ATP, ou seja, a redução depois, tá, do NADP a NADPH2. Aí você vai ter, a partir da fotólise de Hill, esse tipo de redução, tá? Até que finalmente você tem aqui, a partir dessa redução, você vai ter a liberação do gás oxigênio. Então você tem aqui, basicamente, na fase clara da fotossíntese, a produção, tá, do gás oxigênio, e com a produção do gás oxigênio, você tem essa série de reações aí, a produção do NADPH2, a produção do ATP, etc. Então, isso, eu tenho que saber isso, Zé? Tem que saber. Aí, na fase escura, você já tem, então, a fixação e absorção do CO2, com absorção e fixação do CO2, o que vai acontecer, Zé? Então, com absorção e fixação desse gás, tá? É tão importante no processo fotossintético, tão importante para as causas ecológicas, eu vou ter o ciclo de Calvin-Benson, né? E com esse ciclo de Calvin-Benson, o que vai acontecer para a gente? Bom, nesse ciclo de Calvin-Benson, eu vou ter, então, todo o processo, tá? Não se esqueçam disso, eu vou ter todo o processo no ciclo de Calvin-Benson de produção, tá, da glicose. Então, aí você tem os compostos intermediários, até que a glicose ela vai ser, então, produzida. Então, vamos dar uma olhadinha nessa questão? Aí vai dizer para você assim, ó, sobre a bioquímica da fotossíntese, analise, tá? Como é que fala? Analise as afirmativas abaixo. Então, aqui já é uma questão dentro do novo padrão, a questão mais nova, né, que tem 4 alternativas, só que diminui a alternativa, não coloca 5, mas você vai colocar aqui maior conteúdo dentro das próprias alternativas, tá? Então, presta bem atenção aqui, ó. E vai dizer assim, ó. Primeiro, nas reações de fixação, então ele está dizendo assim, ó. Nas reações de nas reações de fixação do carbono e do NADPH2 e o ATP, produzidos anteriormente nas reações luminosas, são usados para reduzir o dióxido de carbono em composto orgânico. Eu pergunto, isso aqui está certo ou está errado? Então, o que ele está falando aqui? Ó? Então, durante as reações de fixação do carbono, tá? Durante as reações que envolvem o NADPH2 e o ATP produzidos anteriormente, quando ele fala produzidos anteriormente aqui, ó, então o NADPH2 e o ATP produzidos anteriormente à fixação do carbono, que é produzido na fase clara ou fase luminosa dentro do tilacoide, eles são usados posteriormente no ciclo de Calvin para reduzir o carbono em composto orgânico? São, né? E você sabe que a ribulose, ela funde-se, é um açúcar de 5 carbonos, ela vai fundir-se ao CO2, formando um composto instável com 6. Esse composto instável com 6, ele é quebrado, formando o ácido fosfoglicérico. Como ele forma, então, um ácido fosfoglicérico, o que vai acontecer aqui, ó? Esse ácido fosfoglicérico, para ele formar o aldeído fosfoglicérico, ele precisa aqui tanto do NADPH2 quanto do ATP. A gente não pode esquecer disso, tá? Então, nessa etapa, ocorre uma série de reações denominadas, que nós chamamos, então, de ciclo de Calvin. Então, aqui está tudo bem. Aí ele vai dizer assim, ó, durante esse ciclo, tá? O ciclo de Calvin, 3 moléculas de CO2 combinam-se com um composto denominado de, ó, não pode esquecer, né, que é a ribulose 1,5-bifosfato.
Então, você tem aqui a ribulose bifosfato, formando um composto intermediário instável, aquilo que eu acabei de dizer, que se quebra e origina 6 moléculas de 3-fosfoglicerato, ou seja, o PGA, que é o ácido também conhecido como ácido fosfoglicérico. Aí diz assim, ó, as moléculas de PGA são, então, reduzidas a 6 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato, que é o PGAL, que é o aldeído fosfoglicérico, que é a mesma coisa, também conhecido como, tá, triose fosfato, e são sinônimos, a nomenclatura na bioquímica. Aí diz assim, de cada 6 moléculas de PGAL formada, 5 são usadas na regeneração da ribulose, ou seja, 5 são usadas para regenerar a ribulose, tá? E a molécula restante, ela é utilizada na formação de compostos orgânicos. Então, aí tem uma única molécula que resta aqui de PGAL, que é utilizada para formar, tá, na compactação dessa molécula, os compostos orgânicos, que são os carboidratos, que são os glicídios, por exemplo, tá? Aí você vai ter aqui, ó, sendo assim, é necessário que esse ciclo ocorra 6 vezes para originar uma molécula de glicose. Então, tem que girar 6 vezes para formar uma molécula de glicose. Então, tudo que está falando detalhadamente aqui, sobre a parte enzimática da fotossíntese, está correto, tá? Está tranquilo, está muito correto, tudo correto. Agora, na segunda afirmação, ele vai dizer assim, ó, no chamado fotossistema 1, então vamos lembrar lá, na fase clara da fotossíntese, predomina a clorofila A, tá? É verdade, Zé? Aqui, ó, quando a gente fala de fotossistema 1, nós estamos falando aqui da fotofosforilação, que a gente chama de fotofosforilação cíclica, né? O mesmo elétron que partiu da clorofila A, ele retorna à clorofila A. Portanto, nós temos um processo cíclico, tá? Aí ele vai dizer assim, ó, essa, ao ser iluminada, perde elétrons excitados que são ricos em energia. Então, em contrapartida, ó, esses elétrons são recolhidos por uma série de citocromos. Quem são esses citocromos? São substâncias que aceitam elétrons adicionais, tá? Tornando-se instáveis e transferindo esses elétrons para as outras moléculas. Então, ó, citocromos, eles são também conhecidos como, tanto eles como a ferrodoxina, como transportadores de elétrons, tá? Como eles são transportadores de elétrons, eles estão altamente importantes no processo fotossintético. Aí você vai ter aqui, ó, à medida que passam pela cadeia de citocromos, os elétrons vão gradativamente perdendo energia, que é empregada no processo que nós chamamos aqui de fosforilação, ou seja, o processo de produção de ATP. Como essa fosforilação é possível graças à energia luminosa, captada pelos elétrons da clorofila, é chamada, então, de fotofosforilação. O que é isso, Zé? Então, fotofosforilação é a capacidade de produção de energia luminosa a partir do ATP, tá? Aí vai dizer assim, ó, após a passagem pela cadeia de citocromos, os elétrons retornam à clorofila A. Verdade. Então, por que eles retornam à clorofila A? Para que eles possam ser novamente reenergizados. Beleza? Aí vai dizer assim, ó, como os elétrons retornam para a clorofila A, o processo, então, nós chamamos de cíclico. Nós temos o processo que a gente chama de fotofosforilação cíclica. Agora, olha só o que ele vai dizer. Então, tudo que ele falou aqui, bonitinho, tá? Tudo certinho. Vamos analisar essa
outra alternativa aqui, ó. No fotossistema 2, a clorofila A iluminada perde um par de elétrons ativados, então perde, na verdade, 2 elétrons, porque ela é acionada por 2 fótons de luz, tá? E esse par de elétrons, ele é recolhido por um aceptor especial conhecido como ferrodoxina. Que aqui ele pulou aqui, né, a plastoquinona e o citocromo, onde você ocorre o processo de fotofosforilação, e depois, posteriormente, esses 2 elétrons, eles são enviados para a ferrodoxina, mas tudo bem, vamos lá. Aí diz assim, ao mesmo tempo, a clorofila B excitada, tá, pela luz, perde um par de elétrons depois que atravessam uma cadeia de citocromos, ocupa um espaço vazio na molécula da clorofila A. Tá? Aí diz assim, durante a passagem desses elétrons pela cadeia de citocromo, a liberação de energia e produção de ATP. Beleza. Então, você tem aqui liberação de energia e produção de ATP no processo que nós chamamos de fotofosforilação. Como o vazio de elétrons da clorofila A não é preenchido pelos mesmos elétrons que saíram dessa molécula, porque os elétrons que saíram dessa molécula, eles são utilizados na redução do NADP a NADPH2, né? Naquele processo que nós chamamos de fotólise de Hill, tá? E os elétrons que retornam são os elétrons provenientes, então, com a quebra da molécula de água, você tem a doação de 2 prótons e você tem a doação de 2 hidroxilos. Esses são os elétrons que retornam. Então, você vai dizer assim, ó, o mecanismo, então, é chamado de fotofosforilação acíclica. Tá? Aí, o que você vai ter aqui? Ó? A decomposição da ferrodoxina sintetiza vitamina B3. Toma cuidado aqui. Ó. Ele está falando que a decomposição da ferrodoxina, tá, a partir do NAD, vai sintetizar a vitamina B3. Não é a vitamina B3, é a vitamina B6. É a piridoxina. Não é o NADH2, é o NADPH2. Tá? Então, vai sintetizar vitamina B6 e vai sintetizar o ácido nicotínico, tá? E outra coisa, outro erro aqui também, né? A gente vê claramente aqui, ó. Riboflavino é vitamina B2. Tá errado também, né? E ácido nicotínico é vitamina B3, não vitamina B6. Também tá errado aqui também, tá? É o NADH2 e não o NADPH2, que é a vitamina B6. Então, ó, a decomposição que você vai ter aqui é para a formação apenas do NADPH2, que é a piridoxina ou vitamina B6. Tem nada a ver com riboflavina e nem com ácido nicotínico, tá? B2 e B3, de qualquer forma. E ainda assim tem outro erro, que B2 é riboflavina e B3 é ácido nicotínico. Então tem vários erros aqui com relação às vitaminas. Tá vendo como é que você pode cobrar uma questão de bioquímica que envolve vitaminas dentro de um processo fotossintético? Ó, que são decisivos para a fotólise de Hill. Então, a vitamina B6, a piridoxina, na verdade, ela é produto da fotólise de Hill. Então, nesse sentido, é decisivo, é produto da fotólise de Hill, tá? Uma questão bem interessante. Portanto, essa aqui é falsa, tá bom? Eu marcaria aqui como falsa nessa situação. Aí vai dizer assim, ó, no interior da matriz, ou estroma dos cloroplastos, a água ela é decomposta na presença de luz, tá? A água ela vai ser decomposta na presença de luz. E aí? Olha que está falando aqui da matriz ou estroma do cloroplasto. A água ela é decomposta na presença de luz? Aqui acontece, então, a fotólise da água, ou o que nós chamamos também de fotólise de Hill? Óbvio que não.
fotólise da água ocorre na fase clara da fotossíntese. Portanto, se ela ocorre na fase clara da fotossíntese, ela ocorre nos tilacoides, tá? Ela ocorre na região do grânum, cujo plural, né, você tem aqueles vários disquinhos, nós chamamos de grana. Então, essa reação é chamada de fotólise da água, tá? Então, outra coisa interessante aqui, ó, dos produtos da fotólise da água, os elétrons vão ocupar os espaços vazios deixados pela perda de elétrons pela clorofila B, tá? Mas aqui ele já errou completamente a primeira frase, né? Aí diz assim, ó, os prótons H+, juntamente com os elétrons perdidos pela clorofila A, irão formar o NADP, nicotinamida dinucleotídeo, adenina dinucleotídeo fosfato, vão transformar, né, o NADP em NADPH2, que é a vitamina B6, que a gente falou lá, que é piridoxina, tá? Ao mesmo tempo, o oxigênio liberado, beleza. Então, o oxigênio ele é sempre proveniente da água e nunca do CO2. Então, ele diz assim, ó, esse é um aspecto importante da fotossíntese. Exatamente. Então, todo o oxigênio gerado no processo provém da fotólise de Hill, tá certo? Aí diz assim, e da evapotranspiração do ácido carbônico do parênquima clorofiliano. Nada a ver, tá? Que também está errado na parte final. O oxigênio nunca é liberado do CO2, sempre é liberado apenas da água, tá? No processo fotossintético. Então, o oxigênio que compõe o CO2, ele vai ser posteriormente reduzido em ácidos, tá? Fosfoglicérico, que por sua vez vai ser transformado ali, tá? Basicamente, no aldeído, que posteriormente vai formar a glicose e vai regenerar a ribulose, tá? Monofosfato, que vai formar uma nova ribulose de fosfato com o consumo de ATP. Então, nós temos erros aqui na parte final, essa primeira frase aqui, ó, erros, tá, clássicos, e aqui também nós temos o erro inicial, porque está dizendo que a fotólise de Hill, a fotólise da água, ocorre na matriz ou estromo dos cloroplastos. Não, matriz ou estromo do cloroplasto, você tem uma região com intensa atividade proteica, ou seja, você tem uma região com intensa atividade enzimática, e por você ter essa região com intensa atividade enzimática, o que vai acontecer basicamente nessa região? Então, nessa região aqui, fundamentalmente, você tem, então, tá? Na verdade, o ciclo de Calvin-Benson, a produção de glicose para o processo fotossintético. Certinho? Então, vamos fazer mais uma questão aqui. Além dessa questão de fotossíntese, vamos fazer mais uma questão aqui de biologia vegetal, né? Que vem em seguida. Então, a questão de BH. Vamos analisar essa questão. Só um detalhe. Então, nessa questão de cima aqui, nós vimos que as duas primeiras alternativas são verdadeiras, não foi isso? Isso. As duas primeiras alternativas foram verdadeiras, tá? E aqui nós vamos ter, ó, as duas outras alternativas são falsas. Então, eu marcaria aqui, ó, alternativa C, tá? VVFF. Simples assim. VVFF. Aí tem uma frase aqui atribuída a Carlos Drummond de Andrade. Como as plantas, a amizade não deve ser muito nem pouco regada. Aí vai dizer assim, ó, a necessidade hídrica dos vegetais, ou a necessidade de água dos vegetais, é uma característica das diferentes espécies que constituem o reino vegetal. Muitas vezes está condicionada a situações edafoclimáticas e à fisiologia das plantas.
Após analisar as proposições abaixo, assinale a alternativa correta. Vamos ver? Aqui você tem, então, algumas proposições. Aqui já tem aquele modelo de 5 proposições, né? Então, vamos dar uma olhadinha aqui? Olha só. Todos os vegetais apresentam ciclo reprodutor com alternância de gerações. Tá certo isso? Todos os vegetais apresentam um ciclo reprodutor com alternância de gerações. Então, quando a gente fala de alternância de gerações, nós estamos falando aqui, ó, no ciclo que nós chamamos de haplo, diplo, biôntico. É verdade, Zé? É verdade. Tem a geração esporofítica e a geração gametofítica. Aí diz assim, com meiose intermediária ou gamética. A meiose, ela é intermediária, Zé? Sim, ela é intermediária. Só que, além de ser intermediária, ela é intermediária, na verdade, e espórica. Por quê? Ela tem como prerrogativa a formação de esporos, tá? Com exceção das... Então, aqui já está errado, né? Não é gamética, é espórica. Com exceção das pteridófitas isosporadas, que são precursoras dos vegetais fanerógamos. Mentira também que quem são precursores dos vegetais superiores, dentre os quais nós temos aqui os fanerógamos, ou vegetais que possuem estruturas reprodutoras visíveis, são as heterosporadas e não as isosporadas. Então, só nessa questão aqui nós temos mais de um erro, tá? Aí ele vai falar sobre mais uma afirmação acerca de taxonomia. Ele diz assim, a Dawsonia superba, que é o musgo gigante da Nova Zelândia, é nativa da Nova Zelândia, é uma avenca gigante, tá errado, não é uma avenca, tá? Aqui você tem um musgo gigante, avenca é pteridófita, tá? Então, no caso aqui, é uma briófita, é um musgo gigante, com esporófitos que atingem 50 centímetros de altura, tá? Então, como é um musgo, quem cresce mais aqui, na verdade, é um gametófito, não um esporófito. Tá? Esse gametófito pode atingir até 50 centímetros de altura. Então, nesse caso aqui, ó, ela apresenta um esboço de tecido condutor, que nós chamamos de adrome, tá? Precursor da vascularização dos vegetais. Só lembrando que esse adrome, aí vai falar aqui, né, é dividido em hidroide e leptoide. Então, o adrome, na forma de hidroide, ele vai conduzir a seiva inorgânica. Aqui está a seiva orgânica, ó. E ela, na verdade, supostamente, ele é o precursor do lenho, não do líber. Então está errado também, está invertido. Já os leptoides conduzem a seiva orgânica e não a seiva inorgânica, tá? Então a seiva orgânica, que também está invertido, ó, originando supostamente o que nós chamamos de líber, ou também conhecido como floema. Ó, Renato, pega um pouco de água para mim, que minha garganta está pifando. Ó, aí vai dizer assim, portanto, é falsa também. A sifonogamia é uma característica dos vegetais inferiores que são condicionados ao quimiotactismo, tá? Então, você tem uma característica dos vegetais aí, ó, que é condicionada ao quimiotactismo para a migração dos núcleos espermáticos até a osfera. Vamos ver lá, então? Sifonogamia está relacionado aqui à formação do tubo polínico. Então, formação do tubo polínico, crescimento do tubo polínico, que nós chamamos de tubo polínico, tá? Nós vamos ter aqui, ó, o quimiotropismo, tá? Ó, eu passei. Nós chamamos de microprótulo, né? Pulei. Nós chamamos de microprótulo. Então, nós temos aqui o quimiotropismo, não quimiotactismo. Então, isso aqui já está errado.
tá? Aí diz assim, já a endosporia é uma característica dos vegetais superiores porque que apresenta a germinação do megásporo no interior do megasporângia. A parte B aqui da questão tá certo, tá? Tá errado aqui é quimiotactismo, na verdade, é quimiotropismo. Aí você vai ter aqui, ó, no saco embrionário. Então, esse saco embrionário aqui, ó, nós vamos ter um detalhe interessante. Então, nesse saco embrionário aqui, ele vai dizer assim para você: no saco embrionário das gimnospermas, que é o megaprótulo, né? Encontramos 7 células com 8 núcleos gaméticos, entre as quais se destacam oosfera, núcleos polares, antípodas e sinérgides, tá? Bom, isso aqui estaria correto se fosse angiospermas e não gimnospermas. Então, a expressão gimnospermas aqui está incorreta, tá? E aqui ele vai dizer, o pinhão é o óvulo fecundado e desenvolvido que origina a semente nua. Aí, essa última afirmação aqui, relacionado às angiospermas, a afirmação está correta, tá? Falando do pinhão, eu acabei de derrubando água aqui. Aí vai dizer assim, ó. Peraí. Ele vai dizer assim, ó. As angiospermas, então todos aqui até agora é falsa, né? As angiospermas monocotiledôneos são criptógamas, não, são sifonógamas, né? Criptógamas, aquela que apresenta casamento escondido, são vegetais inferiores, precisam de água para a fecundação. Então aqui está errado, não são criptógamas, sifonógamas, tá? Portadores de ovário, tudo bem, cuja fecundação origina frutos e sementes, e frutos partenocárpicos induzidos por auxinos, giberelinos e citocininos. Auxinos, giberelinos, tudo bem, já citocininos é um hormônio relacionado ao envelhecimento da planta, tem nada a ver com fruto partenocárpico. Juntamente com angiospermas, com as angiospermas dicotiledôneas, são os únicos vegetais com flores verdadeiras que podem ser monóclinas e heteroclamídeas. Tá, pode ser hétero e homoclamídea. Então, essa última, e pode ser também díclina também, né? Pode ser monóclina ou díclina, e heteroclamídia e monoclamídia. Essa última afirmação está correta, só que já essa criptógama inicial aqui, e essa citocinina aqui, já desqualificou toda a alternativa. Bom, se já desqualificou toda a alternativa, Zé, então aqui todas as alternativas são falsas, tá? Aí nós marcaríamos essa questão aqui, ó, com a letra I. Beleza? Então aqui nós vamos mudar agora, já que terminamos a primeira aula. Vamos sair um pouquinho agora da biologia. E ao sair da biologia, a gente vai para a química. Para eu... Deixa eu só mudar aqui. Parar a transmissão. Aliás, parar essa apresentação aí de biologia. Aí nós vamos aqui para a química, para a gente entender a parte de eletroquímica. Vamos entender aqui, sair da prova aqui, depois em outras aulas a gente pode, que essa prova aqui é grande, né? Não só estou com um probleminha aqui que está... acontecendo aqui, que o processador está meio lento hoje, viu? Bom, deixa eu entrar aqui na pasta.
eu ver o que a gente vai falar aqui agora. Ele está lento para projetar. Não está entrando também. Ver se eu consigo agora. Eletroquímica. Tá pensando, né? Acho que agora vai. Eu acho que vocês estão vendo aí, né? Então, a primeira coisa aqui que a gente vai estabelecer aquela conexão com vocês aí, para vocês observarem bem, que vocês não podem esquecer, e já aproveitando aqui, né, falando um pouco de eletroquímica e no embasamento da eletrólise, alguns pré-requisitos que nós temos na eletrólise, tá? Primeiro, dois tipos de eletrólise que a gente vai trabalhar. Você pode ter a eletrólise forjada no fogo, então você vai aquecer, tá? Por exemplo, o NaCl, até que ocorra o processo de decomposição. E a eletrólise mais comum, que é mais utilizada, que é a eletrólise aquosa. Então, nesse caso aqui, envolve a dissolução. Então, aqui você tem um eletrólito fundido e aqui você tem um eletrólito, um sal, em solução aquosa. E com isso você tem, então, uma descarga, né, elétrica. Então, nós vamos ver que essa descarga elétrica aqui, ó, ela inicia-se a partir do hidrogênio, pela tabela de potencial padrão, tá? Então, se eu pegar aqui os demais cátions, eles são maiores do que o hidrogênio, que, por sua vez, o hidrogênio, ele prevalece nas reações de óxido-redução sobre os elementos do grupo 1A, grupo 2A, alcalinos e alcalinos terrosos, e sobre o alumínio, né? E com relação aos demais ânions, eles são maiores do que o hidróxido, que é maior, por sua vez, do que os ânions que apresentam oxigênio, por exemplo, sulfato na forma, e o fluoreto, tá? Outra coisa, nós vamos ver também a capacidade que durante uma eletrólise você tem de estabelecer um cálculo, e esse cálculo aqui, por exemplo, pode ser um cálculo que nós chamamos de cálculo de estequiometria, que envolve aqui, ó, a corrente elétrica e a carga, né, e o tempo. Aqui eu tenho a carga em coulomb, a intensidade de corrente em coulomb por segundo, ou seja, tá, nós temos a intensidade de corrente em ampere, e aqui eu vou ter aqui, ó, o tempo em segundo, tá? Bom, então a gente vai ver que durante a eletrólise, ao contrário da pilha, você tem um consumo de corrente elétrica, por quê? Porque esse processo ele é incentivado por um gerador central, tá?
Então, na eletrólise também, ao contrário da pilha, o catodo, ele representa o polo negativo. Na pilha, o catodo representa o polo positivo. Então, no catodo aqui ocorre redução, tá? Então, você vai ter, para a ocorrência da eletrólise, a decomposição de uma substância que vai passar motivado por uma corrente elétrica, tá? Então, na verdade, a corrente elétrica, ela vai estimular a inversão dos polos, porque ela está sendo forjada ao longo da solução. Então, enquanto que a pilha, ela transforma energia química em energia elétrica, na eletrólise você tem o inverso, você vai transformar energia elétrica em química, tá? Então tem que tomar muito cuidado com esses detalhes na hora de você estar estudando aí. Aqui, portanto, você tem um processo não espontâneo, tá? Então, Zé, se você tem um processo não espontâneo, a pilha você tem um processo não espontâneo, né? Não, na pilha você tem um processo espontâneo, que é o contrário da eletrólise. E aqui no anodo você tem o polo positivo, que atrai os ânions, né? Por isso que o polo é positivo, onde vai acontecer a oxidação. No cátodo você tem um polo negativo, onde vai acontecer a redução. E nós vamos ter aqui também o valor referencial da variação da DDP, da energia, tá? Então, qual que vai ser esse valor? A gente vai ver aqui na situação quando nós comparamos a pilha e quando nós comparamos aí uma condição de eletrólise. E aqui eu estou usando os dois eletrodos. Aqui eu estou usando o zinco e o cobre para a pilha, e aqui eu estou usando o zinco e o cobre, tá, para a eletrólise. Nossa, deixa eu entender um detalhe, Zé. Então vamos entender. Aqui você tem um processo espontâneo, aqui eu tenho um processo não espontâneo, sim. Quando você se depara com a situação de dois becker com água separados por essa ponte salina, você tem que prestar atenção no seguinte. Ó, aqui eu coloquei para vocês uma lâmpada, e aqui você está vendo claramente o gerador. Então, isso aqui é aquela forma que você usa na física para demonstrar que o gerador de onde parte a corrente elétrica. Então, aqui, o que está acontecendo, Zé? Bom, aqui, ó, a partir da redução do cobre, que é a pilha, isso aqui é a pilha, né? Então, na redução do cobre, o que está provocando? Você está tendo aqui, ó, com a redução do cobre, você está injetando elétrons para a solução. É verdade, Zé, quando eu tenho redução, o que acontece na redução? Então, você tem lá o cobre ganhando elétrons. Se ele ganha elétron, esses elétrons estão sendo injetados na solução. E em contrapartida aqui, ó, quando eu olho para o zinco, no zinco eu estou tendo processo, tá, de oxidação. O que é oxidação, Zé? Oxidação é a corrosão do metal. Está vendo que o eletrodo aqui está sendo corrompido aqui, um processo de corrosão? Então, na redução, eu tenho aqui, ó, a incorporação, a produção de cobre puro, e na oxidação eu tenho a corrosão. Então, beleza. Então, aí você tem a formação aqui, ó, do zinco que é liberado para a solução, e aqui você vai ter, então, um detalhe legal. Se aqui está injetando elétrons na solução, aqui está aspirando elétron. Então, aqui injeta e aqui aspira. No local que ocorre redução, injeta elétrons. E no local que ocorre oxidação, aspira elétrons. Isso. Então, esses elétrons que são aspirados, ó, eles movem do anodo para o catodo. Está vendo aqui? Ele está aspirando, e aqui você tem a circulação dessa corrente de elétrons. Então, essa corrente de elétrons aqui permite o acendimento dessa lâmpada. Então, quando essa lâmpada acende, Zé,
É porque você tem essa migração aqui, né? Exatamente. Aí essa lâmpada acende, isso significa que essa corrente alternada de elétrons aqui, que está, aliás, corrente coordenada de elétrons, que está passando do cátodo para o anodo, está gerando uma corrente que permite o acendimento da lâmpada. Então, você tem a conversão de energia química em energia luminosa na pilha, né? E esse processo é espontâneo? Como é que você sabe que ele é espontâneo? Porque quando eu olho o potencial padrão aqui, ó, do zinco e do cobre, eu vou ver que o potencial padrão de redução do zinco, ele é 0,34, tá? Do cobre, ele é menos 0,76. Então, o que acontece aqui, Zé? Esse é maior, não é? Sim. Então, se esse é maior, do cobre mais 2, ele tem a característica de retirar elétrons do zinco. Se ele tem a característica de retirar elétrons do zinco, o que vai acontecer? Significa que o cobre vai sofrer a redução de forma espontânea e o zinco vai sofrer a oxidação, tá? Então, ó, aí esse potencial padrão aqui, ó, de redução, na verdade a gente tem que analisar ele como potencial padrão de oxidação. Quando você vai analisar na tabela de potencial padrão, você inverte o sinal para oxidação. Aí você ou soma já direto, 0,34 com 0,76, ou você subtrai os dois potenciais de redução, 0,34 menos 0,76, que vai dar 1,10 volts. Isso significa que, numa situação normal, numa situação contínua, você tem uma corrente contínua aqui, ó, de 1,10 volts. Tá? Então tá aí. Agora, o que aconteceu aqui, Zé? Aqui você tem processo aqui de bateria, tá? Ah, mas quando eu tenho a bateria, o processo é diferente? É um pouquinho diferente. Por que esse processo ele é diferente, Zé? Porque aqui agora, ó, veja você, na verdade, os elétrons, eles não vêm diretamente aqui, espontaneamente, dessa solução, tá? Na verdade, você tem uma bateria aqui em cima, e essa bateria, que pode ser um agregado de células eletrolíticas, né, que compõem tipo, uma pilha, é ela que injeta, ó, força a injeção de elétrons para a solução. Então, aqui, Zé, é a bateria que está injetando elétrons na solução? Exatamente. Então, ó, quando ela injeta elétrons na solução, o que vai acontecer? Você vai forçar agora a energia elétrica a ser convertida em energia química. Como você inverte aqui agora com a ação da bateria, o zinco ele vai sofrer o processo de redução e o cobre ele vai sofrer o processo de oxidação, tá? Ah, então o zinco ele está sofrendo aqui, Zé, o processo de redução, tá? Então o zinco aqui, ó, o que está acontecendo com ele? O zinco mais 2 que está presente na solução está sendo convertido em zinco zero, então ele sofre ganho de elétron, está sofrendo a oxidação, tá sofrendo a redução, já está ganhando elétron, sofre a redução. E o cobre aqui, Zé, inverteu, né? Que o cobre sofria espontaneamente redução e aqui o zinco sofria espontaneamente a oxidação. Agora aqui inverteu. O cobre aqui está oxidando e o zinco aqui está reduzindo, tá? Por quê? Porque esse processo ele não é espontâneo. Agora, olha só um detalhe interessante. Independente se o processo é espontâneo ou não, aqui agora nós chamamos o polo negativo de cátodo, porque é ele que atrai, ó, os cátions. E nós chamamos o polo negativo de anodo, porque ele tem a capacidade de atrair os ânions, tá? Por isso que ele é positivo. Então aqui você tem um processo diferente. Qual que é o processo diferente que eu vou ter aqui, Zé? Ó, agora você vai ter a injeção de elétrons na solução
E aqui você vai ter a aspiração, que vai aspirar os elétrons da solução. Portanto, agora os elétrons, ó, eles migram de polos opostos, eles vão do zinco para o cobre. Mas, de qualquer forma, aquilo que nós chamamos de catodo não muda, né? Aqui o eletrodo cobre é o catodo e aqui no eletrólise o eletrodo zinco é o catodo. Funciona como catodo porque está sendo motivado por corrente elétrica. Então, no catodo sempre ocorre redução, no anodo sempre ocorre oxidação, tá? Então, nós temos aqui o processo da oxidação, o processo que nós chamamos aqui de pilha, e aqui o processo invertido que nós chamamos de eletrólise. Aí, quando você está analisando esse processo, para a gente ver um detalhezinho aqui, vamos voltar aqui no outro, isso. Quando eu estou trabalhando, por exemplo, com um processo, aí eu tenho que saber pelo menos aí 3 processos básicos que são muito importantes para vocês, que é o refino eletrolítico do cobre, que a gente chama de purificação do cobre, pode ser obtido em laboratório, tá? Esse refino, essa purificação. Então, aqui, por exemplo, você vai ter, né, nesse refino eletrolítico, você vai ter o processo aqui, ó, de produção de cobre puro a partir, tá, desse refino. Como é que acontece? Bom, aqui eu tenho, você bateu o olho na prova, você tem um geradorzinho aqui, ó, cuidado que a questão é sobre eletrólise e não sobre pilhas. Se tiver uma lâmpadazinha aqui, ó, aí é pilha, tá? Então, olha só o que está acontecendo. Aqui só teve um errinho, né? O catodo é negativo mesmo, no caso da eletrólise, portanto, aqui é eletrólise. E aqui faltou o sinal positivo, ó. O anodo é positivo, tá? Então, olha só, o cobre, ele vai sofrer redução. E ao sofrer redução aqui, ó, eu estou dissolvendo nessa solução, estou diluindo nessa solução, o sulfato de cobre, tá? Ou sulfato cúprico, cobre 2. Quando eu dissolvo em água o sulfato de cobre, então aqui eu tenho cobre mais 2 e tenho sulfato. E aqui a água tem H mais e OH menos. Aí o que vai acontecer aqui, Zé? Bom, esse cobre mais 2 aqui, quando eu comparo com o H+, o que acontece? Pela tabela de potencial padrão de oxirredução, o que eu coloquei para vocês aqui, ó? O cobre mais 2 está no meio da tabela periódica, metal de transição. Se ele é metal de transição, ele está acima do hidrogênio, tá? Como tabela de potencial padrão de oxirredução. Como ele está acima do hidrogênio, a tendência aqui, ó, é o cobre se reduzir em relação ao hidrogênio. Ah, então o cobre reduz e o hidrogênio não, né, Zé? Isso. A tendência é o cobre sofrer redução. A prioridade aqui, pela tabela de potencial padrão, é a redução do cobre em relação ao hidrogênio. Então, como ele está se reduzindo aqui, ó, ele está passando de cobre mais 2 para cobre zero, que é o cobre metálico. E esse cobre metálico, ele vai acumulando aqui, ó, nessa região aqui, ó, tá? Do catodo. Nossa, Zé. Então, aqui eu tenho o cobre mais 2. Esse cobre mais 2, ele ganha, ó, ganha 2 elétrons, né? Significa que ele ganha 2 elétrons e passa para cobre zero. Então, toda vez que ele diminui o NOx, ele ganha elétrons. Aí passa para cobre zero. Beleza. E aqui, Zé? O que vai acontecer aqui, ó? Bom, aqui eu tenho a hidroxila e aqui eu tenho o sulfato, tá? Portanto, aqui eu tenho um ânion oxigenado. Então, ó, pela tabela de potencial padrão,
esses ânions, eles são atraídos pelo anodo, e ao serem atraídos pelo anodo, eles vão provocar aqui, ó, a oxidação ou a corrosão do cobre impuro. Então, esse cobre aqui é o cobre puro, esse eletrodo, e esse eletrodo aqui é feito pelo cobre impuro, né, Zé? Exatamente. Esse cobre impuro aqui, ó, à medida que ele vai sofrendo oxidação, ele vai liberando cobre mais 2 para a solução, tá? E logo abaixo desse eletrodo, você vai ter a formação aqui de uma lama, que a gente vai chamar de lama anódica, que vai liberar aqui, ó, cobre mais impurezas, essa lama anódica, tá? Vai liberar aqui, na verdade, impurezas, né? Que estão misturadas ao cobre, porque aqui, como está acontecendo oxidação, o cobre zero no anodo passa para cobre mais 2, ó, cobre zero passa para cobre mais 2, portanto, você teve um aumento do NOx, e você teve aqui, ó, uma perda de elétrons, então 2 elétrons aqui foram perdidos. Ah, Zé, então aqui eu posso simplificar essas duas reações, semi-reações de óxido-redução? Posso. Então, cobre mais 2 eu corto com cobre mais 2, produto aqui, cobre zero, tá? Eu corto aqui com cobre zero, aqui nesse caso aqui, ó, esse cobre zero aqui, ó, na verdade, ele é um reagente, então eu posso cortar. Então, está ganhando 2 elétrons, está perdendo 2 elétrons. Então, o que sobrou aqui? Nada. Então, nada foi produzido a partir dessas reações. Agora, presta atenção, foi produzido na solução. Agora, ficou incorporado durante a redução aqui ó, o cobre puro, o cobre metálico, que eu vou utilizar para obtenção de fios elétricos. Tá vendo? Então, a partir desse cobre, eu vou utilizar aqui para obtenção de fios elétricos. É mesmo, Zé, você está utilizando para obtenção de fios elétricos. Isso, está utilizando. E no fundo aqui, você vai ver essa lama anódica aqui, que representa as impurezas. Tá? Aí, quando você compara, por exemplo, com o NaCl, aí você tem um detalhe diferente acontecendo aqui. Ó. O que eu fiz? Eu peguei 2 eletrodos inativos, ou seja, esses eletrodos, eles não vão sofrer, o eletrodo em si, ele não vai sofrer, tá? Conhecidos como inertes também. Ele não vai sofrer nem oxidação e nem redução. Eles são inativos. Então, eles não sofrem oxirredução, como aconteceu no anterior. Essa eletrólise aqui do NaCl é uma das eletrólises mais comuns. Aqui eu tenho sal, NaCl. Então, se eu tenho sal aqui, ó, que é o NaCl, o que vai acontecer? Esse sal, quando ele se dissolve em água, ele vai liberar aqui o Na+, e vai liberar aqui, ó, o Cl-, tá? E a água, por sua vez, H+, e OH-. Só que lembra que eu falei lá em cima, ó, no tabela de potencial padrão, olha o que acontece aqui, ó. Os demais, né, estão abaixo do H+. Quem que está abaixo do H+ aqui, ó? O grupo 1A, tá? O grupo 2A. No grupo 1A você tem o sódio, certo? Então, por essa tabela aqui de potencial padrão, ó, quem que vai sofrer? Quem que tem afinidade para sofrer aqui, ó, redução? É o Na ou é o hidrogênio? O hidrogênio está acima do sódio. Então, pela tabela, o hidrogênio ele tem prioridade sobre o sódio. Então, aqui a redução não é do Na, e sim do hidrogênio. Certo? Então, se a redução é do hidrogênio, o que vai acontecer? Esse hidrogênio aqui ele vai sair da fórmula dele de H+, e vai ser convertido aqui para H2, que o NOx é zero, né? Então, o NOx dele tá passando aqui de +1 para zero. +1 para zero. Só que quando você vai fazer essa redução aqui, ó, você coloca assim, o H+, mais um elétron, está ganhando um elétron, está formando, na verdade, o gás hidrogênio, que é H2. Se eu tenho 2 hidrogênios de K, eu tenho que ter 2 de K também.
Se eu tenho 2 de K, então tem que ser 2 elétrons. Aí tem que ser 2 elétrons. Tem que ser 2 elétrons. Isso está acontecendo no cátodo, tá? E no anodo, o que está acontecendo? Eu tenho a oxidrila e tenho o ânion cloreto. Quem que prevalece aqui na tabela de potencial padrão de oxirredução? Vai ser a oxidrila ou vai ser o cloreto? Aí vamos ver lá o que prevalece? Olha só a tabelinha nossa lá de cima, ó. Quem que vai ter maior descarga aqui na eletrólise aquosa? Qualquer ânion, exceto os ânions com oxigênio e o fluoreto, ele apresenta maior capacidade descarregada que a hidroxila. Então, são os demais ânions, tá? Isso aqui é muito interessante para você guardar aqui, para você não esquecer. Então, eles apresentam essa capacidade de descarga. Então, como eu tenho ali o cloreto, então, é maior, tá, do que a hidroxila. Porque o cloreto é um ânion sem oxigênio, não é um ânion oxigenado. Então, aqui, ó, quem que vai descarregar aqui, ó? É a hidroxila ou é o cloreto? É o cloreto. Então, esse cloreto aqui, ele vai, então, sofrer o processo de oxidação, porque o NOx dele está -1 e está indo para 0. Então, está aumentando o valor do NOx. Se ele está aumentando o valor do NOx, Zé, o que vai acontecer aqui, Zé? Bom, está aumentando o valor do NOx, nós vamos ter, então, a formação do gás cloro, que é o Cl2. Então ele está indo aqui de -1. Então eu tenho o Cl- produzindo Cl2. Como ele está produzindo um gás, o gás é Cl2, então eu vou ter aqui, ó, 2 cloretos produzindo Cl2 e liberando 2 elétrons. Nossa, é verdade. Então você tem que fazer aqui o balanceamento, óbvio, né? Você não pode esquecer, tá? Então aqui você tem a redução e aqui você tem a oxidação. Então quais são as dissociações que nós temos aqui? A água que entrou aqui, ó, é H+ e OH-, e o NaCl, que produziu Na+ e Cl-, tá? Aí se eu somar tudo, olha que legal aqui, ó, quando eu somo tudo. Vou somar tudo aqui, ó, para ver que não vai dar zero, como deu no refino eletrolítico do cobre, tá? Aí eu vou ter aqui, ó, somando tudo, ó, entrou 2 elétrons, saíram 2 elétrons, beleza? Ó, entraram 2 cloretos, saíram 2 cloretos, beleza? Outra coisa aqui, ó, entraram 2 H+, saíram 2 H+, beleza? Então, o que sobrou como reagente aqui, ó? Sobrou 2 águas reagindo com 2 NaCl, cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, tá? Aí, o que foi produzido? O que sobrou como produto aqui, ó? Como produto, sobrou 2 Na+, 2 hidroxilas, tá vendo? Ó, liberou o gás hidrogênio e liberou o gás cloro. Mas então aqui, Zé, olha o que acontece aqui, ó. Aqui eu tenho Na+ hidroxila. Então, ó, esses dois sódios com essas 2 hidroxilas vai permitir aqui a formação do hidróxido de sódio. E esse hidróxido de sódio aqui, ó, nada mais é do que a soda cáustica que nós usamos como desentupidor, tem alta ação corrosiva, tá? Então, olha só, a partir da reação dessa eletrólise aqui, eu tenho um gasto mínimo, porque eu vou usar sal de cozinha aqui misturado com água, que está dentro do becker, dentro dos 2 eletrodos. A partir dessa reação aqui entre NaCl na eletrólise aquosa, na presença de água, eu vou ter aqui, ó, 3 produtos muito valorizados industrialmente. Eu tenho a produção da soda cáustica, do hidróxido de sódio, eu tenho a produção do gás hidrogênio e tenho a produção do gás cloro, tá? Então, gás hidrogênio, gás cloro, etc. tal.
Então, uma eletrólise legal essa aqui, e a gente sempre fala para vocês, né? É uma das eletrólises que mais cai, de uma forma geral, em vestibular, tá? E aqui, ó, outro processo que é bastante importante para vocês é o processo da galvanização, para a gente fazer aqui o contraponto e a contraposição. Então, a gente vai ter aqui a eletrólise, por exemplo, do sulfato de níquel. Ao contrário dessa última, do NaCl, a soma aqui deu zero, né? Aquela ali produziu NaOH, hidróxido de sódio, produziu gás hidrogênio e produziu gás cloro. Então, o que está acontecendo aqui, Zé? Bom, aqui eu coloquei, você está vendo que é a bateria, eu coloquei aqui, ó, um eletrodo inerte, e aqui eu coloquei aqui, ó, um eletrodo que participa da reação, que é o níquel, tá? Esse eletrodo inerte aqui, ó, ele está ligado, tá vendo? A uma colher. Por quê? Qual que é o objetivo que eu quero aqui, ó? Eu quero revestir essa colher aqui no processo de niquelagem. Então eu vou revestir essa colher, vou revestir essa colher, tá? Fazer uma camadinha aqui, por exemplo, essa colher é de alumínio, eu quero fazer uma camadinha de níquel sobre ela. Então, beleza. O que vai acontecer aqui, ó? Na água, o sal se dissolve em níquel mais 2 de sulfato, menos 2, água e hidroxilo, tá? Aí, o que vai acontecer, Zé? Bom, se isso aqui é inerte, não participa da reação, a colher é que vai receber o material da redução. Então, o níquel mais 2 aqui, ó, ele vai ser atraído pelo catodo, que atrai cátions, tá? Então, ao ser atraído pelo catodo, esse níquel mais 2 aqui, durante a redução, ele ganha 2 elétrons e forma um níquel zero. Esse níquel zero aqui, ó, é o níquel metálico, ele que vai trabalhar no processo de niquelagem, tá? Então, ele que vai trabalhar no processo de niquelagem. Então, níquel mais 2 e níquel zero. Então, ele que vai trabalhar nesse processo de niquelagem. Nossa, Zé, que legal. Ele que vai trabalhar. Sim. Então, vamos lá. Se ele que vai trabalhar nesse processo de niquelagem, olha só um detalhe legal que nós vamos ter aqui, ó. Níquel mais 2, níquel zero. Nossa, Zé. Então, esse níquel zero, ele está revestindo, né? Isso. Aí você pode usar aqui níquel, você pode usar o ouro, que serve para banhar o produto a ouro, pode usar a prata, que serve para banhar o produto também a prata, né? Bom, aqui acontece a redução. E aqui, Zé? Aqui acontece a oxidação do níquel. Então, Zé, a oxidação do níquel... Aí tem um detalhe interessante que eu não falei lá do cobre. Lá é a mesma coisa, ó. Para cada níquel mais 2 que é incorporado aqui, ó, a partir da redução, um níquel do eletrodo de níquel que é liberado por oxidação na solução. Então, você tem a reposição, tá? Esse níquel aqui, ó, ele é consumido na redução e esse aqui é liberado na oxidação. Então, você consegue estabelecer aqui o que nós chamamos de equilíbrio. Beleza? Você tem um equilíbrio tranquilo aqui, ó. Nossa, que legal, Zé. Então, aqui libera por oxidação. Se libera por oxidação, está passando de níquel zero para níquel mais 2. Então, tá aí, ó. Níquel zero para níquel mais 2. Então, não esquecer, pessoal, aquilo que eu falei para vocês. Então, aqui, ó, está aumentando o NOx, ele está perdendo 2 elétrons. Quando perde, fica sempre do lado direito da seta apontada para a direita. Quando ganha, fica sempre do lado esquerdo da seta apontada, tá, para a esquerda. Sempre do lado esquerdo da seta apontada para a direita, aliás, né? Lado esquerdo da seta apontada para a direita. Então, aqui está ganhando. Quando ganha, é catodo, redução. Quando perde, é anodo, oxidação. Zé, então, eu posso ver quem está entrando, quem está saindo aí? Posso. Se eu cortar, vou cortar tudo. Ó. Elétron, elétron, níquel, níquel, níquel mais 2, níquel mais 2. Então, a soma aqui, ó, vai dar zero. Tá? E essa solução aqui é mantida inalterada. Zé. Então, esse processo de revestimento aqui, ó, a partir da redução, nós vamos chamar de migração do níquel, que a gente vai chamar de processo de niquelagem, né? Exatamente. Então, isso aqui é muito importante para vocês. Então, nós chamamos esse processo de niquelagem ou galvanização, tá? E aqui você tem, a gente acabou de ver também, ó, para cada cobre desse aqui, ó,
que é usado no processo de redução, você tem a oxigenação aqui do cobre, tá? E a liberação do cobre mais 2, beleza? Então é isso, pessoal. A gente vai terminando aqui, para dar uns 10 minutinhos para vocês aí tomar um cafezinho, né? Deixa eu só sair aqui. Deixa eu voltar aqui, ó. Vamos ver aqui como é que está o... Isso, voltou. Então vamos ver aqui, ó. Peraí, deixa eu só sair. Vai mais uma aula nova de revisão, tá? Revisão tanto de exercícios, quanto a revisão aqui, baseada também na química de uma matéria que vai ser extremamente importante para vocês, que trata aí da eletroquímica, tá? Então, amanhã a gente volta com reações, de reações